Nessa aula vamos falar sobre linha de retorno. Que é, para que serve essa linha de retorno, como que a gente usa essa linha de retorno. Na aula passada, a gente viu sobre linhas de tendências. A gente começou a ver sobre tendências, a gente aprendeu a identificar uma tendência. Por exemplo, uma tendência de alta. Como que a gente identifica uma tendência de alta? É através de quê? Através de topos e fundos ascendentes. A gente vê o mercado deixando topos e fundos ascendentes. Então a gente já sabe que aqui, ó, quando ele faz um fundo e um outro fundo mais alto, a gente já traça a linha de tendência aqui. E lá na frente, mais para frente, toda vez que tocar nesse ponto da linha, cabe para a gente uma compra. Enquanto ele não romper a tendência, né? Enquanto ele não romper essa linha de tendência, a gente vai seguir na tendência. Enquanto ele não romper a tendência de alta, a gente segue na tendência de alta, né? E a linha de retorno. O que é a linha de retorno? A linha de retorno é simplesmente a gente pegar essa linha nossa aqui, ó, de tendência. Quando o preço foi para cima, até então a gente não tinha essa linha. Quando ele deixa esse fundo mais alto, a gente já consegue marcar essa linha de tendência. Automaticamente, ele já deixa para a gente um topo. E se a gente pegar essa linha e projetar essa linha aqui em cima, a gente vai ter a nossa linha de retorno. Isso daqui para a gente é a linha de retorno. Essa linha na parte de cima. Essa parte de baixo é a linha de tendência e essa linha de cima a linha de retorno. Mas para que serve essa linha de retorno? O que ela vai ajudar a gente no gráfico? Então, quando você identificar esse tipo de movimento, às vezes o mercado, só para você entender, às vezes o mercado ele tem uma inclinação. Às vezes a inclinação dele está assim, às vezes a inclinação dele está assim e às vezes a inclinação dele está aqui, né? O mercado está fazendo isso daqui, ó. Às vezes ele faz uma inclinação um pouco maior. E aqui ele já faz um negócio bem mais direcional, bem para cima mesmo, bem esticado aqui para cima. Então quando ele começa a marcar esses pontos de fundo e topo, por exemplo, isso serve para o mercado de alta e para o mercado de baixa, serve para as duas formas. Quando ele vem, ele deixa um fundo, deixa um topo mais alto, né? Deixa um topinho, ele veio e deixou um fundo. Na maioria das vezes, esse topo aqui, ele não vai passar com uma força de jogar o preço muito para cima. Ele vai passar às vezes um pouquinho, ele passa um pouco só do que ele já havia passado aqui, ó. Ele passa bem pouco, passa um pouquinho e volta. Esse fundo aqui, ele não rompe esse e ele continua. Aí o outro lá, às vezes, esse topo aqui, ó, ele pode nem chegar aqui, ele pode nem vir aqui. Ele pode simplesmente fazer essa situação aqui, ó. Ele não vai lá e ele volta a partir daqui, ó. Vou botar em outra cor. Ele já volta a partir daqui, ó. Dando ideia de quê? De que ele está deixando um topo mais baixo do que esse daqui. Só que ele não passa desse ponto aqui, ó. Ele não passa desse ponto. Ele deixa um fundo mais alto do que esse daqui. E depois ele vai e volta lá em cima. Ou vem aqui, aí passa um pouquinho, ele sempre fica fazendo esses movimentos assim, aí passa um pouquinho aqui, aí volta. A gente tem aqui, ó, a nossa linha de tendência, né? Essa linha de baixo aqui é a nossa linha de tendência e a nossa linha de cima é a linha de retorno. A gente já começa a imaginar que o preço vai voltar nessa linha de retorno. E o que a gente tem aqui nesse ponto? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um canal de alta.
Isso daqui pra gente é um canal de alta. Tá, mas o canal de alta ele vai seguir sempre essa mesma direção? Então, eu acabei de falar. Ele vai ter hora que ele vai falhar, né? Vai falhar não, ele vai passar desse ponto aqui, ó, que ele tinha a linha de retorno, aí ele passa um pouquinho, igual ele passa aqui, aí depois volta aqui para dentro do canal, até a hora que ele consegue romper isso daqui e continuar. E quando ele faz isso, quando ele rompe esse canal aqui, a gente faz o que nessa situação? A gente pega dessa linha aqui até essa linha aqui, traça essa parte aqui de dentro, a gente projeta isso aqui de dentro para baixo. A gente projeta para baixo e traça essa linha aqui, ó. A gente traça essa linha. Qual é o objetivo do preço depois que ele rompe essa linha aqui? Essa é a linha de tendência. Qual é o objetivo? É buscar essa outra linha aqui, ó. Ah, mas não tenho nada aqui ainda. Sim, você não tem nada. Mas o preço ele tende a vir buscar essa região aqui de preço. E se ele romper para baixo, aí novamente você vai traçar aqui, ó, e vai seguindo com o preço. Ele tende a vir aqui. E se ele não conseguir chegar nesse ponto aqui, chegar um pouco antes, voltar, aí tenta de novo, não passa, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar romper isso daqui, para quê? Para buscar outra linha lá em cima. Aí ele tende a fazer isso. O mercado, ele tende a se movimentar em ondas. Isso é fato, ele vai se movimentar em ondas. Às vezes, não é com muita frequência, mas também vai depender do ativo. Às vezes ele dá uma queda muito forte, ou às vezes ele faz uma alta muito forte, né? Mas isso não acontece com tanta frequência, tá? Só para vocês entenderem, eu preciso que vocês entendam, o mercado na maioria das vezes ele vai estar andando assim, ó, num canal, vai estar andando em ondas. Aí eu consigo operar dentro desse canal? Sim, você consegue operar dentro desse canal. Fazendo o quê? Você já tem aqui, ó, vamos supor que temos essa linha aqui. A gente tem essa linha e tem essa linha aqui. A gente tem um canal de alta, né? Não aconteceu nada aqui ainda. O mercado ele vai começar onde? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai vir aqui, vai fazer isso. Aí assim, quando ele fizer isso, você já marca essa linha de tendência e esse canal aqui. Quando o preço voltar nessa região, você tem a possibilidade de fazer uma venda nesse ponto. Você faz uma venda para quê? Para poder tentar buscar o próximo ponto. Ah, mas e se ele passar? E se ele passar, você pode estopar, você sai da posição de venda logo em seguida. Você não espera o preço ir embora. Mas aí ele vem. Aí você entrou vendido, o preço veio caindo, 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 caindo. A gente está numa tendência de alta, ele está deixando fundos mais altos. Automaticamente, esse fundo aqui, ele também vai estar mais alto do que esse. Aqui a gente pode encerrar essa operação. Ah, mas e se ele não vier aqui? Se ele não vier nesse ponto aqui, onde a gente está esperando que ele venha, o que a gente vai fazer? Se ele não vier nessa linha aqui, às vezes ele pode fazer isso aqui, ó. Ele vem, faz isso, volta e depois ele vem, né? Ele fica brigando até ele conseguir. Aí ele faz um fundo mais alto que esse fundo mais alto que esse, porém esse fundo aqui, ele é mais baixo do que esse, mas ele é mais alto do que esse aqui. A gente ainda está numa tendência de alta. E aqui nesse ponto, pra gente, ele está dando uma possibilidade de uma compra. Uma compra aqui para sair aonde? De novo, a gente sair aqui, ó. Para a gente sair nesse ponto aqui. Essa vai ser sempre a nossa ideia quando a gente vê um canal de alta ou um canal de baixa. Para vocês entenderem agora a questão do canal de baixa. É a mesma ideia, mesma ideia do canal de alta vai ser o canal de baixa. Canal de alta, a gente tem uma tendência. A tendência está o quê? Ela veio daqui, fez isso e deixou um topo, outro topo mais baixo. A gente traça
a linha aqui, ó, pra gente isso daqui é a linha de tendência, essa linha preta de cima é a linha de tendência, e essa de baixo pra gente, essa de baixo aqui, ó, essa linha de baixo, vai ser a linha de retorno. Sempre assim, linha de tendência na parte de cima, essa de cima aqui é a linha de tendência e essa de baixo aqui, linha de retorno. Sempre isso. Preço tocou nessa linha de tendência, pra gente cabe uma venda. A gente entra vendido. Tá vendo? A gente entra vendido aqui, vendido aqui. Preço veio, tocou aqui. Aqui a gente pode entrar comprado. Para quê? Para poder levar o preço até em cima. Só que o preço vai fazer assim, ele vai vir direto aqui? Nem sempre. Às vezes o preço faz isso daqui, ó. Até ele conseguir tocar na linha de tendência aqui, ó. Tá? Então não significa que você comprou aqui, o preço tem que vir aqui, tá? Direto assim. Ele não vai vir direto, às vezes sim, às vezes não. Ele pode fazer esse zigue-zague aqui dentro e você comprou aqui nesse ponto, você compra nesse ponto aqui e você acha que ele vai direto, ele não vai, ele fica brigando, ele volta, te deixa um pouco negativo, aí ele vem aqui e toca na linha. Aqui na linha é o seu ponto de saída. Esse é a questão do canal, né? Canal de alta e canal de baixa. Linha de tendência e linha de retorno. A gente tem isso nos dois. Tanto na tendência de alta, que a gente vai ter um canal de alta. Aí a gente vai ter, nesse caso aqui, ó. Quando o preço está indo para cima, está acima dessa linha aqui, a gente tem fazendo isso aqui, ó. E pra gente isso daqui é a linha de tendência e linha de retorno. Vamos para o gráfico, que vai ficar mais fácil de você observar essas coisas acontecendo, tá? Vai ficar muito mais tranquilo de vocês entenderem. Na teoria aqui, na parte teórica, fica tranquilo de você ver, né? Fica bem didático. Vamos para o gráfico que vai ficar mais didático, né? Essa questão do gráfico e a linha de retorno, tendência, linha de retorno, formando o canal de alta e o canal de baixa. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa olhar, para analisar o mercado em si, a gente precisa olhar no menor zoom possível, tirar totalmente o zoom, deixar assim, no mínimo possível, para você poder ver qual é a tendência, para você poder seguir o mercado, essas coisas. Aí a gente, na hora de operar, a gente vai estar operando com um zoom mais ou menos dessa forma. Vamos aqui no último dia. Você operando dessa forma, o que você consegue imaginar, o que você consegue ver aqui no mercado? Você consegue, olhando assim, superficialmente, olhando muito rápido, você consegue ver que aqui teve, né, a nossa tendência, e também a gente tinha a linha de retorno. Onde a gente marcaria essa linha de retorno? A gente começa a marcar aqui, ó, no topo, que deu início a esse canal de alta. Então a gente marca a partir daqui, ó. A gente pega ele e traça para cima. Então a gente tem aqui alguns toques, né? Às vezes ele vai romper. Quando ele está rompendo, ele está fazendo o quê? Está tentando o quê? Tá tentando buscar esse tanto aqui para cima. Aí ele está tentando fazer isso aqui, ó. Tentando buscar lá em cima. Ele vai estar sempre tentando fazer isso. Sendo que na metade entre esse ponto e esse ponto, a gente tem aqui, ó. Ponto importante.
gente tem um ponto importante a ser observado. E daí, a partir daqui, a gente consegue ir operando em cima desses pontos importantes. Deixa eu colocar uma linha aqui meio que definitiva. A gente tem aqui, ó. Ele começa aonde que a gente começa a ver o preço acontecendo. É aqui, ó. Ele deixa um fundo, logo em seguida ele deixa um fundo aqui um pouco mais alto. Então a gente já começa a traçar desses dois pontos aqui, ó. A gente começa a traçar desses dois pontos. Lá na frente, esses dois pontos aqui que a gente começou, vai fazer sentido. E aqui, ó, ele acaba tocando nesse ponto e subindo. E para a gente poder traçar a nossa linha de retorno, a gente só pega aqui, ó, e joga aqui para cima. A mesma linha. A mesma inclinação, a gente tem tudo aqui. E para cima, além disso daqui, a gente faz isso, ó. Clica aqui, jogou aqui, pronto. A gente já tem aqui o nosso possível alvo, né? Se o preço romper essa linha aqui. Então a gente já traz aqui, ó. Pronto. A gente já tem definido. E agora? Agora a gente tem a metade aqui, ó, dessa situação acontecendo, ó. Essa é a metade. Veja que o preço não consegue passar nem da metade. Aí se a gente for pensar que a gente tem dois pontos, né? A gente tem o suporte e a gente tem a resistência, suporte e resistência. Se a gente pensar que aqui a gente tem um mercado aqui dentro, rolando, ele está rolando aqui, então a gente tem que pensar no seguinte, metade disso daqui, é mais ou menos aqui, ó, metade. Da metade para cima, a gente pensa em compra. Da metade para baixo, a gente vai pensar em venda. Certo? Essa é a ideia. Agora, se a gente pegar isso daqui, como se fosse uma acumulação, se a gente inclinar um pouquinho e trouxer e fizer como está aqui, ó, o que a gente tem? A gente pode pensar na mesma coisa. A gente tem uma metade passando nesse ponto aqui, ó. A gente sempre vai ter esse movimento acontecendo, de metade e metade. Certo? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo para vocês a respeito de metade. Por que é metade? Por que não é um terço? Por que, como a gente olha lá no FIBO, por que não é o 38.2? Por que não é o 61.8? Por quê? Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos pensar no mercado, né? Que ele veio, caiu e tal. Aí beleza, ele chegou nesse final aqui, acumulou. Aí nesse ponto aqui, muita gente começou a comprar. Aí veio muita gente comprando e o preço subiu. As pessoas que compraram aqui, eles se posicionaram nessa região e jogou o preço para cima, né? Acabou entrando mais gente porque viram que o preço não estava passando daqui, jogaram o preço para cima. Chegando aqui em cima, outras pessoas viram que aqui era um ponto importante e começaram a vender. Vender, o preço caiu. Ele caiu e aonde que vai ter o ponto de equilíbrio? Aonde vai ter o ponto de equilíbrio? É na metade. Na metade entre esse ponto e esse ponto. Tá, legal, isso aí a gente vai saber que a metade vai ser o ponto de equilíbrio. Sim, a gente sabe disso, né? Só que você tem que entender que quando o preço começa a subir,
sobe, 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 os compradores, eles param, né? Alguns compradores, eles param de comprar e espera o mercado ir embora. Outras pessoas vão entrar e eles já se posicionaram aqui. E aqui, mesma coisa, muita gente vendendo, os vendidos e tal. Quando chega nesse ponto aqui, ó, da metade, os compradores daqui, eles vão estar ganhando. E os vendedores aqui vão estar ganhando também. Então a gente tem aqui um ponto de equilíbrio, onde os compradores estão ganhando e os vendedores estão ganhando. Pode ser usado também de uma outra forma. Imagina que os compradores estão jogando o preço para cima aqui. Eles estão comprando, 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 comprando. Aí digamos que eles pararam de comprar aqui, o preço subiu e quando chegou nesse ponto aqui, entrou mais gente comprando, acreditando que o preço iria subir. Subir, subir, só que ele para de subir e cai. Quando ele chega nesse ponto aqui, da metade, a gente tem novamente um ponto de equilíbrio. Só que dessa vez, contrário. Por quê? A gente tem gente que comprou aqui estão ganhando e tem gente que comprou aqui e quando chega aqui estão vendendo. Então, novamente, a gente tem um outro ponto de equilíbrio. Um outro ponto de equilíbrio. E o preço fica brigando, 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 brigando para decidir para onde esse preço vai. Então, esse ponto aqui de metade, a gente vai decidir, né? Vai ter a decisão se o preço vai subir ou se vai descer. E na maioria das vezes, assim, na maioria das vezes não, né? E boa parte das vezes, quando o preço tende a subir, ele quando chega aqui, ó, os vendedores, os compradores que compraram aqui, ou eles se posicionam e compram mais aqui, ou essas pessoas que compraram aqui começam a comprar porque já começou a ficar barato para elas e a gente começa a ver o preço subindo. Poderia ser o mesmo, os vendedores aqui, ó, chegou aqui, viram que estavam bom para poder vender mais e começaram a vender. Então essa é mais ou menos, essa é a ideia que a gente precisa ter sobre esses pontos de equilíbrio da metade de um movimento. Se a gente tem um movimento de alta acontecendo aqui, a gente sabe que dentro nessa metade aqui, ó, a gente vai ter sempre um ponto de equilíbrio. É onde o preço tende a segurar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma linha de tendência de alta e aqui uma linha de retorno. E aqui a gente tem a metade dessas linhas, a metade da linha. Entre esse ponto e esse ponto aqui a gente tem essa metade passando aqui, onde é o ponto de equilíbrio. Então, quer dizer que se eu sei que eu tenho esse ponto de equilíbrio aqui, isso significa que eu posso comprar nesse ponto com uma saída aqui na metade, ou posso tentar carregar. Eu tenho esses pontos de equilíbrio. Eu posso vender nesse ponto com ponto de saída aqui na metade. Eu tenho meus pontos de equilíbrio. Se o preço passar dessa linha aqui que a gente tem de tendência e vier aqui para baixo, o que a gente tem que seguir nesse caso? A gente pode fazer o seguinte, a mesma coisa que a gente fez para cima, de projetar a linha para cima, a gente pode projetar também aqui, ó, a linha para baixo. Então a gente tem aqui, ó, o nosso ponto onde o preço tende a segurar. Ah, mas e aí? Aqui ele não foi direto. Sim, ele não foi direto. Só que lembrando que a gente tem aquele ponto, de equilíbrio. A metade aqui, ó. O ponto de equilíbrio. Ele tenta, não passa, ele volta. Aí ele tentou aqui, não passou, veio aqui, ó. Note isso. São sempre leituras que a gente precisa fazer. Ele veio aqui em cima, não passou, veio na metade, aqui no ponto de equilíbrio. Tentou romper de novo. Rompeu o quê? O topo. Ele conseguiu? Ele não conseguiu romper o topo. Ele fez um topo duplo aqui nessa região.
Mais ou menos essa ideia. Aí o que o preço tende a fazer? A cair. Se ele vai cair, ele não conseguiu passar esse topo, a direção que ele vai seguir e o caminho que ele vai percorrer é vir aqui, ó, tentar vir nesse ponto aqui. Pode ser que ele chegue antes aqui, não toque aqui e volte a subir. Só que a gente sabe que aqui dentro, enquanto não romper essas linhas aqui de retorno e linha de tendência, a gente vai seguir aqui com o preço, carregando o preço na tendência de alta, até que ele consiga ser negociado fora disso daqui. Quando ele for negociado aqui, ó, fechou aqui fora, testou e voltou a cair, é aqui embaixo, novamente no ponto dele. É aquela projeção dessa linha, projetada para baixo, o ponto está aqui, ó. Aí a gente vai fazer o quê? Vai continuar na tendência aqui até que essa tendência seja rompida. E se ele romper para cima? Se o preço vier e romper para cima aqui, igual ele está fazendo, se ele romper aqui para cima e ficar negociado, sendo negociado aqui em cima, ele vai vir nessa região aqui, ó. Ele vai tentar vir nessa região aqui para poder ver se ele continua nessa linha aqui. Rompeu para baixo, ele vai tentar ficar aqui nessa região. Essa é sempre a ideia da linha de retorno junto com a linha de tendência. A gente sempre vai ter um canal. Sempre vamos ter um canal junto com essas linhas. Pode ser só de alta? Não, a gente pode ter um canal de baixa também aqui, ó. Por exemplo, a gente tem esse topo com esse fundo aqui. E aqui a gente pega a parte daqui, ó, e já traça nesse ponto aqui, ó. Pronto. A gente já tem aqui o nosso canal de baixa definido. E se ele passar para baixo dessa linha aqui, o que a gente vai fazer? Beleza, a gente vai pegar mesma coisa que a gente faz no canal de alta, a gente vai fazer no canal de baixa. A gente pega aqui, ó, e projeta para baixo. Pronto. Bateu certinho, hein? Impressionante, né? Bateu aqui certinho, voltou aonde? Voltou lá no canal novamente, ó. Lá em cima da linha de tendência. Aí a gente tem aqui, ó. Quando a tendência é de baixa, essa linha nossa aqui de cima é a nossa linha de tendência, de baixa. Quando a gente tem a linha de baixo aqui, que a gente já definiu a linha de tendência de baixa, essa linha aqui é a linha de retorno. Aqui, nesse ponto nosso, a gente tem uma resistência. Toda vez que o preço tocar aqui é a resistência. É o nosso ponto de entrada de venda. Toda vez que o preço tocar nessa linha aqui, a gente tem uma possível compra. E se ele passar direto? A gente fez uma compra aqui, a gente não esperou um gatilho de entrada, a gente entrou direto aqui sem esperar. E ele rompeu, a gente tem que zerar essa operação e esperar a nossa próxima oportunidade. A gente vai ter que trabalhar sempre dessa forma. Rompeu aqui para baixo, ó, veio aqui para baixo, fechando aqui embaixo, testou. O objetivo dele é o quê? Vir na próxima linha. Voltou aqui para cima, tentou aqui, ó, não conseguiu. Ele vai fazer o quê? Buscar a próxima linha. Passou aqui, passou direto. O que a gente faz nesse caso? Novamente, a gente projeta essa linha aqui para baixo e vamos seguir com o preço. Ah, continuou caindo. O que a gente faz? Mesma coisa, projeta aqui para baixo e a gente vai continuar com o preço. Então a gente tem definido aqui aonde seria os nossos pontos de alvo e os nossos pontos de entrada na operação. Lembrando que ele nem sempre ele vai fazer esse movimento aqui de passar direto. Às vezes ele vai fazer isso aqui, ó, até ele conseguir romper ou para cima ou então romper isso aqui para baixo. Aí quando ele rompe para baixo, a gente já tem aqui, ele pode novamente fazer esse movimento aqui até ele romper para baixo ou aqui romper para cima. Certo?
Então, basicamente, para a gente, essas são as linhas de retorno. E junto com a linha de tendência, a gente tem aqui definido, já isso é definido, a gente tem um canal de alta ou um canal de baixa. Eu posso pegar isso e fazer num movimento maior? Posso também fazer num movimento maior. Posso, por exemplo, pegar um movimento grande aqui, ó, onde ele deixa um fundo, né? A gente tem um fundo aqui e deixa um outro aqui, ó. A gente pode ter esse movimento aqui. E a gente, se ele rompeu aqui para baixo, a gente pega aqui, ó, projeta aqui e aqui embaixo a gente vai ter novamente a nossa linha. É onde seria o nosso alvo. A gente pode pegar essas movimentações maiores ou pegar aquelas movimentações menores dentro de uma tendência. Sempre seguindo a tendência.